Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Anarconoob. O meu nome é Thiago e nesse episódio do Beyond eu gostaria de abordar uma sequência lógica, da morte. Eu falo logicamente da lei da reencarnação, É compreensível que a reencarnação seja rejeitada por muitas pessoas, seja qual for a razão, mesmo porque a reencarnação ela é para ser definitivamente compreendida, é necessário um pouco de reflexão, um pouco de estudo para ver para se entender como ela funciona, quais as razões dela existir, E, pois bem, nesse episódio eu vou tentar explicar um pouco dessas razões, um pouco de cada coisa. Quando eu falei sobre a morte, eu falei da época em que o homem ele se fez consciente de sua mortalidade, E ao mesmo tempo tomou consciência de si, como ser consciente, Como ser pensante é uma questão lógica que ele acabou se perguntando algo a mais, Ou seja, ele acabou se perguntando o que viria depois, o que acontece depois que morremos, E a partir daí ele tentou explicar de diversas formas, A primeira corrente que tenta explicar é a corrente do materialismo, em que ao refutar a dualidade do homem, diz que o homem não é um ser dual, é apenas um ser de carne e osso. Afirma que depois da morte não há nada, a pessoa simplesmente deixa de existir, volta a seu corpo se decompõe e acaba voltando a ser apenas química, A segunda corrente fala que sim, o homem possui uma alma que sobrevive após a morte, mas ele é encaminhado para um julgamento, em que ele será salvo, ele poderá desfrutar de um paraíso, ou ele receberá condenação eterna e perpetuado a viver no inferno, por assim dizer, E tem a corrente que fala que sim, o homem ele sobrevive após a morte, mas ele entra em um estado de dormência até que se cumpra o que fora previsto no livro de Apocalipse segundo São João, E por fim existe a corrente que fala que sim, o corpo sobrevive, um ser humano sobrevive após a morte e ele volta, Ele habita novos corpos para uma evolução pessoal, E eu particularmente me adequo mais a essa corrente, Como eu iria explicar. Bom, a corrente do julgamento, do determinismo, eu vou dizer assim, que é a corrente que prega um certo julgamento, ela se origina mais de uma concepção inviolável de bem e mal, Então, ou o homem ele é bom a vida inteira para conseguir um paraíso, ou ele é mau a vida inteira para ser condenado a uma eternidade.
E, ao menos para mim, não faz sentido algum, né? Uma vez que eu não vejo como uma coisa que Deus faria, né? Para quem viveu viveu no meio religioso, né? Cedo ou tarde acabou ouvindo a seguinte frase: Deus é justiça, Deus é amor, mas é justiça, né? Olha, entregando spoiler da frase, mas enfim. Essa frase ela me deixou sempre com um certo, me incomodou um pouco, né? Porque algo não poderia estar certo, né? Porque na minha mente seria assim, como que justiça poderia se opor ao amor, né? Uma vez que esse mas ele é de oposição, ele impõe uma ideia de oposição, né? Essa ideia, ela basicamente se inspira mais num caráter humano que é atribuído a Deus no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento é possível ver que Deus tem uma postura uma postura um pouco mais humana, né? Cheio de iras, cheio de coisa. Mas no Antigo Testamento a coisa muda muito de figura, né? E então, ao menos pra mim, faz mais sentido acreditar em um Deus que simplesmente fala assim: beleza, você errou, volta lá e conserta, né? Eu penso que na justiça divina vale mais a pena a pessoa ter a oportunidade de aprender com os erros, de consertar os seus erros, do que simplesmente ser condenado por eles, né? Eu acho que faz mais sentido, por assim dizer. E então, aquela frase, ela muda um pouco, né? Ela não seria Deus é amor, mas justiça. Ela seria mais Deus é amor e justiça, né? Uma vez que a justiça de permitir que o errante volte para corrigi-los, erros do passado, né? Tende a ser bem mais amoroso, bem mais misericordioso do que uma simples nação eterna, né? E como é que se faz isso, né? A reencarnação, como o próprio nome já diz, ela é uma volta à física, né? Ao mundo físico. Como eu disse no último episódio sobre a natureza vibratória, né? Tudo vibra. Né? Nesse sentido, a vibração do espírito ela é muito mais elevada do que a vibração da matéria. E, portanto, ela precisa se desgastar um pouco para poder voltar à inativa, ativa, por assim dizer, né? E então é aí que surge os primeiros princípios da reencarnação, né? Que é a formação de um corpo novo, né? E uma pergunta que sempre que religiosos me fazem, né? É sobre, mas eu vou ser outra pessoa, né? Para eles é indistinguível o nome e a consciência do agora, né? A ilusão do agora para um eu futuro. Mas uma coisa que eu sempre respondo é que, tecnicamente, nós nunca somos os mesmos, né? A cada 7 anos, as células se renovam, toda célula do corpo se renova, portanto, não possuímos poucas células que nos acompanham durante toda a vida, né?
As nossas opiniões mudam com o tempo. As percepções de mundo mudam, né? Então, convenhamos dizer que receber um novo nome, receber um novo corpo é o de menos, né? E além da reencarnação, ela meio que trabalha em conjunto com outras duas leis, né? Que é a lei da evolução espiritual e a lei do karma, né? Karma, dharma, ação e reação, a lei de causa e efeito. Isso é apenas nomenclatura, não importa muito, né? A síntese dessas leis estão evidentes, né? Ou seja, para cada ação, ato, pensamento ou ação tomados hoje, ele terá reverberações no futuro, né? Muitos tendem a dizer que isso tem o nome do efeito borboleta, né? Mas eu digo que isso é uma questão um pouquinho mais pessoal, entre aspas, né? Porque todo ato que é feito hoje, ele sempre volta para o mesmo indivíduo, para a mesma pessoa, né? Eis aí a origem de muitos sofrimentos no mundo, né? Eu não vou dizer que seja lei, que seja uma coisa que se a pessoa sofre é por causa disso, né? Mas eu digo que é apenas um dos fatores, né? Eu gosto de deixar isso bem claro. E pode ser um dos motivos, né? O outro é apenas um aprisionamento mental, né? Ou uma má compreensão porque o sofrimento, ele existe não é para punir, né? Esse é um erro também que é muito feito, que a doença, inclusive a morte, né? E os sofrimentos são feitos para punição, como algo a ser eliminado, né? Mas a princípio eu digo que não, né? Por quê? Tanto as doenças quanto o sofrimento, eles indicam que alguma lei divina foi violada, uma lei que nós acabamos violando, uma lei divina, né? Porque como eu disse no último episódio, essas leis são uma prova de idiotas, né? Eu costumo brincar. E e quando uma lei é quebrada, não existe muito que se pensar, né? Há uma certa reverberação negativa, né? E quando eu uso negativa nesse contexto, é justamente uma coisa que nos traga algum alerta, né? E como eu disse no primeiro e no segundo episódios, a morte, ela não é uma coisa necessariamente ruim, né? Ela só é ruim para quem fica, né? Para quem vai, é um alívio, né? Inclusive, né? Uma vez que no livro Vida Após a Vida, do Dr. Moody, quase todos os relatos afirmam basicamente uma certa calma, um certo relaxamento, né? E eu pergunto como uma coisa assim poderia ser ruim, né? E só que no que concerne a própria reencarnação, né? Ela é basicamente o oposto, né? Ela constitui uma certa agonia para a alma, né? Uma vez que a alma, depois que deixou o corpo, ela volta a ter toda a liberdade e ver todas as possibilidades de uma vez só, né? Na reencarnação, não. É ao contrário, ela perde essa liberdade, ela perde toda essa possibilidade, uma vez que ela vai estar aprisionada num corpo
né, numa ferramenta que acaba sendo sucumbida a certas ilusões sensoriais, né? Essas ilusões que eu falo, eu me refiro ao visual, ao tátil, né, à audição, ao olfato, né, e que comprovadamente às vezes acabam falhando, às vezes acabam nos enganando, né, e ela sabe que vai ser a partir dessas ilusões que ela vai ter que construir uma certa realidade dali pra frente, né. Há muito debate com relação de quando começa, né, o processo de reencarnação, se é através na concepção ou na vida intrauterina, ou inclusive no primeiro sopro, né, na primeira inspiração, né. Mas de certa forma isso meio que dá a entender algumas alguns fatores questionáveis com relação a temas como polêmicos como o aborto, por exemplo, né? Mas esse é um assunto que eu vou procurar entrar no Narcozone, né? Uma vez que eu gostaria de abordar esse assunto de uma forma mais política, né? De uma forma mais racional e não filosófica, né? Mas enfim. E a verdade é que, assim, a verdade é que o processo de reencarnação ele só irá terminar algum tempo depois do nascimento, né? O nascimento é apenas uma das etapas. E tanto que é bem comum, né? Assim, é possível encontrar relatos de crianças que se lembram de vidas passadas, de crianças que possuem amigos imaginários um tanto quanto realistas demais, né? E crianças que, por exemplo, conseguem relembrar fatos que não teriam como ela saber, né? Como a criança saber afirmar com todas as certezas que sabe quem é o assassino, quem a matou e tudo mais. E quando se foi investigar o caso, realmente existia uma coisa, entendeu? As peças se batiam perfeitamente, né? E não é mera coincidência, né? Aquela coisa, tipo, é muita coisa pra ser só coincidência, né? E por aí vai, né? Tem até um caso que eu lembro de cabeça de uma criança que afirmava que era o pai do pai, né? Ele falava pro pai dele que ele era o pai, que ele costumava ser o avô, né? É uma coisa meio complicada, mas enfim. E começou e no princípio, por uma questão de religiosidade, a família não acreditou muito. Mas com o tempo ele começou a falar coisas que somente realmente o pai dele sabia, né? Ele nunca foi falado pra criança, né? O que deixou os pais daquela criança perplexos, né? Com toda a razão. Mas enfim. Então, assim, a reencarnação ela é um fator que está sendo estudado, né? Por uma questão ainda de uma visão muito materialista. A medicina em si ela não consegue compreender todos os aspectos de como funciona, por que funciona e tudo mais. Mas isso eu penso que seja apenas uma questão de tempo, né?
E quando eu falei no início que muitas pessoas iriam recusar, né, essa possibilidade, é mais por causa mais de uma questão religiosa, né? Muitas igrejas, elas perpetuam essa dualidade de julgamento, né? A dualidade de bem e mal, né? Da condenação e salvação, né? Que, aliás, diga-se de passagem, é uma crença vinda dos próprios egípcios, né? Apesar da crença da reencarnação também ela ser oriunda basicamente dos Atlantes, né? E basicamente passada para os egípcios e daí indo para os terapeutas na Grécia e para os essênios na Judéia, né? Onde essa crença ela meio que tomou como fazia parte do cristianismo inicial, né? E que, lógico, foi abandonado nas origens da igreja cristã, né? No 3º ou 4º século depois de Cristo, né? E tanto que é possível encontrar referências leves que muitos leitores, né, muitos fiéis acabam não dando a devida atenção e a devida interpretação, né? Que é o fato do nascer de novo, né, por exemplo, ou da alegação de que João era a reencarnação de Elias, né? Ou até mesmo na própria renovação, né, como ser humano, como eu falei, né, o Cristo ele vivia falando da transformação do homem, né, e como sábio ele sabia que essa transformação ela não ocorre de um dia para o outro, não ocorre em média 60, 80 anos, né, bem mais. E há muitas questões na vida de Cristo que não são divulgadas, né? Talvez seja melhor assim, né? Preservar questões sagradas para continuarem sagradas, né? E deixar que as pessoas tenham a liberdade de crer ou não. Mas isso é uma outra história, né? E foi somente bem mais tarde que, com o surgimento da codificação espírita, que a reencarnação ela acabou se tornando um pouquinho mais agregada a uma religião, né? A uma fé, né? E essa fé dava a devida lógica, a devida razão para ela, né? E é basicamente isso, né? A reencarnação, como eu falei, a reencarnação existe, né? Ela é uma lei divina, ela faz parte da própria misericórdia divina, né? E só que ela é muito mal interpretada, né? Ela é muito mal entendida, mesmo porque ela é muito confundida com uma outra coisa chamada mentepsicose, né? A mentepsicose, ela é a crença de que o ser humano pode voltar a ser um animal, né? É bem divulgado pelo hinduísmo em si, né? Mas o próprio budismo, o próprio espiritismo, eles rejeitam essa ideia, né? Mesmo porque, segundo eles, há uma classe evolutiva, né? E o ser humano, ele é o mais avançado, justamente por ter essa consciência de si, consciência do mundo ao seu redor, e talvez consciência de um além, né?
na beira de uma morte, né? Mesmo porque na natureza, quando um animal morre, ele é abandonado, né? Ele não fica, não há uma comoção, né? Apenas animais que estão mais perto do ser humano que aderiram acabaram aderindo a essa comoção. Então, por isso que é bem possível, por exemplo, animais que vivem muito próximos, né, pets que vivem muito próximos, sentirem a saudade, né, sentirem a dor de perderem alguém, um companheiro, por assim dizer, né. Então, é por causa dessa uma das razões é justamente essa confusão com a mentepsicose. Tá difícil, hein? A outra, como eu já defini anteriormente, é da certeza do eu, né? É o medo do desapego do que somos, né? Então, por exemplo, talvez o medo de se tornar uma outra pessoa completamente diferente ou com talvez ideias diferentes, né, com uma vida diferente, acaba meio que fazendo uma rejeição, né? Uma vez que a própria visão de si mesmo, ele é uma ilusão, né? É aquela famosa busca, né? Eu sou Thiago ou eu estou Thiago, né? Quando você diz que está, já passa a ideia de ser uma coisa temporária, de que uma hora você não vai ser mais. Já o eu sou, ele já é um pouquinho mais forte, porque ele indica a coisa de ser uma coisa mais intrínseca, uma coisa mais imutável, né? E se tem uma coisa que não é imutável, é o ser humano em si, como um ser que aprende, né? E engraçado que quando a gente começa a analisar filosoficamente o ser humano, essa questão de reencarnação, de morte, de ciclos da vida, eles acabam se tornando tão pequenos, tão quase tipo como se fosse mais um dia, né? E é mais ou menos isso, né? A cada passagem, a cada vivência, né, nesse planeta, nessa Terra, é apenas um dia para a nossa própria evolução, né? E a morte e a reencarnação, elas são necessárias, né? São leis sabiamente colocadas para não só para aprendizado, mas para permitir que a evolução se cumpra de uma forma, às vezes não de uma forma brusca, né? Mas de uma forma sutil, né? O que também nos dá a impressão de uma coisa trabalhosa, de uma coisa exaustiva, né? E portanto, isso também nos faça dar mais valor àquilo, né? Por isso que quando vemos uma pessoa extremamente muito bondosa, coisas assim, para nós parece ser uma coisa bem rara, né? Ser uma coisa como posso dizer, uma coisa a ser preservada a 7 chaves, né, por assim dizer. E é mais ou menos isso, né? E se tivermos a consciência de que aquela pessoa talvez possa nos ensinar, nos ajudar, o valor dela acaba aumentando, né? E assim conseguimos às vezes uma certa simpatia, né? Uma certa irmandade, por assim dizer, né? E essa é basicamente a lógica
da evolução, né? E essa é uma das ferramentas, e a reencarnação é uma das ferramentas para isso, né? Não é à toa que escolhemos, por exemplo, nascer em um determinado núcleo familiar. Talvez existem porque precisamos aprender a conviver, temos alguma coisa a aprender naquele núcleo, ou com as pessoas que convivemos todos os dias, né? Ou até mesmo de vez em quando, porque pode ser que há encontros na vida que, apesar de serem esporádicos, muitas vezes eles são bem marcantes, né? E existem algo a revelar, ou sobre nós, ou sobre quem somos, ou o que precisamos aprender, né? E como eu falei, a morte, a reencarnação e as leis divinas em si, elas são apenas ferramentas para uma gama infinita de aprendizados, né? E talvez esse modo de ver também possa ser um dos fatores que assuste as pessoas, né? Uma vez que crer em uma dualidade, né? Ou você é bonzinho e vai para o céu, ou você é malvadinho e vai para o inferno, né? Seja uma questão mais fácil, mais simples, né? Mesmo porque existe uma questão aí que chama arrependimento, né? Se você se arrepender, você é perdoado, né? Convenhamos, é uma forma bem simples, né? É uma forma bem fácil de ganhar o paraíso, né? Mas como em outro episódio eu posso explorar, para mim, tanto céu e inferno, eles são basicamente estados de espírito, né? Estados mentais. E talvez a curto prazo o arrependimento possa ajudar em questão de consciência, mas aquela falta será cobrada mais cedo ou mais tarde, principalmente se for contra uma pessoa que esteja próxima, que seja relativamente próxima, né? Ou de alguma forma, né, esteja relacionada. Então, o arrependimento em si, ele não só funciona, ele em si não funciona, né? É necessário pagar por aquela falta, é necessário desfazer o mal que aquela falta fez. E é para isso que a lei de causa e efeito se utiliza da própria reencarnação, né? Talvez com uma consciência objetiva não lembre ou não saiba por que está vivendo aquilo, mas a alma, o eu interior, como eu costumo dizer, sabe, né? E se a pessoa tiver um preparo espiritual, ela vai também entender que ali vai haver um ensinamento, que ali vai ter alguma coisa a ser aprendida. E, portanto, aquele aprendizado talvez seja concretizado e aquela falta nunca mais será repetida. E, no entanto, a pessoa evolua, né? A pessoa se torne mais iluminada, né? Mas é isso. Por esse episódio é só. Me sigam no Twitter, no YouTube, no Spotify e nos vemos na próxima. Um forte abraço e até mais.